Bem-vindo à TV Classe Contábil. Meu nome é Luiz César Quintães e hoje eu vou apresentar para vocês Direito Empresarial, Sociedades Empresárias e Sociedades Simples. Os temas abordados vocês têm acesso aí e eu espero que vocês façam o download do material. Eu, inclusive, fiz um material um pouco extenso para o nosso horário, mas é melhor que vocês tenham um material maior e eu possa falar um pouco mais rápido, ou, se inconveniente, mais rápido para vocês, mas de qualquer maneira, vocês têm um canal aberto com a TV Classe Contábil para fazer perguntas e essas perguntas a gente vai poder responder também dentro desse horário, ok? Então vamos falar um pouquinho do Código Civil novo, que já não é tão novo, já tem, ele é de 2002, né? E em que ele incorporou praticamente todo o Código Comercial. O que acontece é que antes nós tínhamos a teoria dos atos de comércio e agora nós temos a teoria da empresa. Funcionava o Código Comercial, que era de 1850, da época do Império, funcionava o Código Civil de 1916, nós tínhamos também o Decreto 3.708 de 1919, que cuidava das sociedades limitadas. Com isso, com essa nova legislação, com um novo código, a nova Lei 10.406, nós temos então um novo ordenamento que se chama Direito da Empresa. Bom, o que era a teoria dos atos de comércio? A teoria dos atos de comércio abrigavam os comerciantes, né? E o que é a teoria da empresa? A teoria da empresa abriga agora também os prestadores de serviço. Então, se o seu Manuel da padaria tinha uma padaria antes do Código Civil, se ele foi abrir, antes do novo Código Civil, se ele abrir uma nova padaria, ele também, se ele já era comerciante, ele com certeza continuará a ser não mais comerciante, mas vai ser chamado de empresário. E é apenas essa nomenclatura que alterou e nós vamos ver, então, as espécies societárias e depois os tipos societários. As espécies societárias são são divididas em sociedades não personificadas e sociedades personificadas. As não personificadas, antigamente era chamada de sociedade de fato, agora é chamada de sociedade comum ou sociedade irregular, como queiram, né? Um exemplo clássico é o camelô trabalhando sozinho ou em parceria com outros, né? Ele tem uma sociedade, mas ela não é constituída, isso é uma sociedade comum, né? Nós nem chamamos mais as pessoas que coabitam, né, cônjuges, como sociedade de fato, porque depois de um determinado tempo, né, eles adquirem direitos. Então a gente trata isso, a sociedade comum hoje em dia, como as pessoas que se reúnem informalmente. Outra sociedade irregular, outra sociedade não personificada é a sociedade em conta de participação. Essas duas a gente vai ver um pouquinho mais à frente, um pouco mais detalhadamente. Já as sociedades personificadas, nós temos a sociedade simples e as sociedades empresárias. Vamos falar um pouco da sociedade comum. Então, é aquela que não tem o ato constitutivo registrado, né? Como é o caso também da própria sociedade em conta de participação, né? Conhecida como sociedade regular ou sociedade de fato. E o principal ponto dela é que a responsabilidade é solidária e ilimitada. Outro detalhe é a impossibilidade de obter recuperação judicial ou falência. Tá bem? A Lei Especial de Falência, 11.101 de 2005, trata desse assunto e diz lá que apenas o empresário e a sociedade empresária é que tem direito de solicitar essa benesse temporária. A sociedade em conta de participação é uma sociedade provisória. É um contrato entre os novos sócios, né? E perante terceiros só existe o sócio ostensivo, né? Hoje o sócio antigamente era chamado o sócio que não ficava à frente da sociedade, era chamado de sócio oculto, hoje em dia é sócio participante ou partícipe, né? Não tem personalidade jurídica, não tem sede nem estabelecimento. A gente também vai ver um pouquinho mais
adiante, né? É uma sociedade incidental e que é uma conta no balanço de uma sociedade que já está personificada, né? Em relação à personalidade, né, nós temos o artigo 45 e o 985 do Código Civil, que dá a existência, que cria, né, ela adquire essa personalidade jurídica, né, mediante o registro dos atos na junta comercial ou no RCPJ. Diferentemente, por exemplo, do nascituro, o bebê que está dentro da barriga da mãe, ele já adquire direitos quando ele está lá na barriga e ainda não nasceu. Mas as sociedades não. Enquanto elas não são registradas, seria a certidão de nascimento, né? Enquanto elas não são registráveis, elas não têm personalidade jurídica. Vamos falar agora um pouco do empresário. O empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e a circulação de bens ou serviços, né? O empresário, esse é o conceito de empresário. Vamos detalhar então um pouco essa fórmula, né? O que seria a atividade econômica organizada? Seria fatores de produção, seriam elementos de empresa, como dizia Miguel Reale, a unidade da produção, em que você pode ter ao mesmo tempo alguns desses itens que são dos fatores de produção, que são o capital, a mão de obra, que inclusive pode ser do próprio sócio, insumos, quando você tem circulação de mercadorias, e conhecimento, que quando você tem circulação, ou insumos e conhecimento, pode ter os dois, né? Quando você dá o seu saber, você está vendendo o seu saber. Bom, a exceção ao conceito de empresário são os profissionais, né? São aqueles que exercem profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, né? Mesmo com a ajuda de colaboradores, né? Esses não são considerados empresários, né? A única hipótese em que essas pessoas podem ser consideradas empresários é no caso delas terem uma atividade em que exista elementos de empresa. O que é isso? Por exemplo, um médico. Um médico é um profissional liberal. Um médico é um profissional intelectual de natureza científica, assim como é o contador, cientista contábil, como é o advogado, cientista jurídico. Então, esse médico que ele se reuniu com outros médicos e montou um hospital, a partir desse momento, ele não é médico, ele é empresário. Ele é empresário porque ele tem um negócio, o hospital. O hospital tem conhecimento, insumo, capital, mão de obra, existem elementos de empresa. Agora, se é o médico, ele sozinho, com uma secretária, né, ou com um atendente, numa clínica onde só ele está ali atuando, ou ele atuando com mais uma pessoa para ajudá-lo, né? Então, nesse sentido, então ele não é empresário. É dependendo, não é só do tamanho do negócio, mas a forma, né, os elementos de empresa que caracterizam o negócio. Bom, o contrato de sociedade, falando rapidamente, requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prevista ou não defesa em lei. O empresário pode ser individual, que é a pessoa natural, ou coletivo, no caso de sociedade. Nós temos também agora, vamos falar um pouquinho da relação dos sócios quando eles são cônjuges, quando eles são casados. Existe uma norma no 977, que já foi até um pouco mais debatida no passado, porque quando o código entrou em vigor, haviam casos de pessoas que eram casadas em comunhão, especialmente em comunhão de bens. E o novo código passou a proibir a comunhão de bens, sócios casados no regime de comunhão de bens e sócios casados no regime da separação obrigatória de bens. Por que isso? Ora, porque existe confusão, né? Se eu sou casado em comunhão de bens e eu monto uma sociedade com a minha esposa, eu 90% e ela 10%, então
50% das minhas cotas são dela, 45%. E 50% das cotas dela, dos 10%, 50%, 5% são meus. Então seria 50-50. Então não adianta querer montar uma sociedade em comunhão de bens com uma divisão de cotas diferenciada, e por isso essa proibição. A mesma coisa funciona na separação obrigatória de bens, tá bom? É o mesmo raciocínio.